Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal do professor Ednar. O nosso tema de hoje são os processos energéticos das células. Um tema bem complexo para o nosso entendimento, mas vou tentar ser o mais simples na explicação para que vocês possam entender toda essa, vamos dizer, essa utilização de energia que a célula faz. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que deixasse aquele like, que compartilhasse também esse vídeo com outras pessoas. Se inscreva no canal, tá? Aqui embaixo, é só clicar lá, se inscreva no canal, dê aquela força, porque você ajuda a gente se inscrevendo no canal, que não custa nada, e eu contribuo com vocês com novos conteúdos. E assim, tento melhorar a qualidade dos vídeos a cada dia. O metabolismo é um conjunto das propriedades dos seres vivos, pois é um conjunto das reações químicas realizada por um organismo. Então, um conjunto de reações químicas é chamado de metabolismo, tá? As reações ocorrem por processos que utilizam energia. Quais são esse processo que vai utilizar energia? Um transporte. Transportou de um lugar para outro, absorveu, degradou e produziu, ou seja, a síntese de moléculas. Então, tudo isso são processos que utilizam energia. Lembrando que a energia ela não é criada, mas é transformada, ou seja, a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Então, a energia ela não é criada, ela é transformada. Uma energia acaba se transformando em outra energia, tá? A energia hidrelétrica, por exemplo, vai se converter em calor, vai se converter, por exemplo, em luz, etc. Tá? A luz, ao ser absorvida na fotossíntese, ela é transformada em energia química e ela vai acabar sendo inserida nas moléculas orgânicas aí lá no alimento, tá? Que serão utilizadas por toda a extensão da cadeia alimentar, ou seja, produtores, consumidores primários, secundário, terciário, ternário, e pelos decompositores, e aí retorna, tá? Então, passa a ser um ciclo. Metabolismo. Então, a gente já falou que é o conjunto de reações químicas, tá? Então, ele pode ser dividido em anabolismo e catabolismo, tá? No anabolismo, vamos lembrar da síntese. O que seria síntese? Inclusive, toda vez que produzir algo, é anabolismo. Então, as reações químicas produzem moléculas complexas a partir de moléculas simples, ou seja, pega uma molécula bem simples e converte ela numa molécula complexa. Ou seja, pegou aí, por exemplo, vamos dizer assim, o gás carbônico e converteu ele aí em glicose. Pegou simples e converteu numa complexa. Tá? Já no catabolismo, nos lembra a questão de Lise. Lise é quebrar. Então, toda vez que quebrar, catabolismo. Toda vez que eu produzir, é anabolismo. Tá? As reações químicas decompõem reações mais complexas em moléculas mais simples, ou seja, eu vou pegar algo que já é complexo e vou transformar, por exemplo, em gás carbônico. Tá? Aqui nós temos um bom exemplo. Aqui no anabolismo, por exemplo, pegou as moléculas precursoras, aminoácido, açúcar, ácido graxo, e também, vamos dizer assim, as bases nitrogenadas, e ela vai converter isso em proteínas, polissacarídeos, lipídios, ácidos nucleicos, ou seja, algo que era simples foi convertido em algo mais complexo, tá? Isso no anabolismo, eu estou produzindo. Já no catabolismo, o que vai acontecer é o seguinte, já que no catabolismo vai acontecer algo bem interessante. Os nutrientes energéticos, como carboidrato, gordura e proteínas, vai ser quebrado em dióxido de carbono, vapor de água, amônio, por exemplo, ou seja, algo complexo é transformado em algo simples, tá? Então, o anabolismo, ele pega simples e deixa complexo. O catabolismo pega algo complexo e deixa simples, ou seja, acaba sendo uma
uma cadeira giratória. Tá? Aqui nós temos energia química, por exemplo, as moléculas mais energéticas, no processo do anabolismo, vai se transformar em moléculas menos energéticas. Menos energética não significa dizer que é menos simples, tá? Já no catabolismo, essas moléculas menos energéticas vai se transformar em moléculas mais energéticas, tá? Então, cuidado não fazer essa confusão aí. Continuando aqui, vamos aqui para moléculas de ATP. Moléculas de ATP, nós temos aqui uma estrutura do ATP, que significa ATP? Adenosina trifosfato, tá? Vamos ao texto. A transferência de energia é organizada e regulada pelas células, ou seja, a célula vai organizar e regular a transferência de energia, como vai acontecer dentro dela, tá? O ATP é exercido principalmente por enzimas e coenzimas, que vão determinar a quantidade exata de energia utilizada em cada processo. Ou seja, aqui eu vou precisar de tanta energia, aqui eu vou precisar de tanto, aqui eu vou consumir, aqui eu vou produzir aqui. Então, vai ser mais ou menos isso, tá? Então, aqui nós temos o ATP, como eu já falei para vocês, adenosina trifosfato, é uma das principais moléculas carreadoras da célula, tá? Ela é composta por uma base nitrogenada, tá? Aqui tem uma base nitrogenada de adenina. Essa base nitrogenada de adenina, ela está ligada ao monossacarídeo ribose, tá? Que vai se unir a 3 fósforos, a um grupo fosfato, tá? Aqui é um fósforo, aqui mais outro fósforo, aqui mais outro fósforo. Mas como ele está ligado ao oxigênio, então é um grupo fosfato. Pode ser ligado só a um fosfato, por exemplo? Pode. Aí, no caso, a gente ia chamar de AMP, ou seja, seria adenosina monofosfato. Poderia ser ligado só a 2? Poderia. No caso, seria ADP, seria adenosina difosfato. Poderia ser, e pode ser ligado aos 3? No caso, sim, que é adenosina trifosfato, tá? O primeiro aqui o primeiro aqui seria adenosina monofosfato, tá? Então, a quebra de um grupo fosfato libera energia. Então, aqui tem o trifosfato. Quebrou um, está liberando energia. Quando está juntando, eu estou absorvendo energia. Então, eu tenho só um grupo fosfato. Preciso de mais outro. Absorver energia. Preciso de mais outro. Absorvo energia. E eu tenho 3. Vou quebrar um, então eu vou liberar energia, tá? Coenzimas participantes. Bom, é o seguinte, é outra maneira de produção de energia, porque a gente falou do ATP, tá? Do ADP e do AMP, mas há outras formas também de produção de energia também são o NAD, o FAD, o NADP, etc. Tá? Então, o que significa NAD? NAD é nicotinamida adenina dinucleotídeo, tá? Ou ainda difosfopiridina nucleotídeo, tá? Tudo isso significa isso, tá? Resume porque o nome acaba sendo complicado e fica mais fácil de passar esse linguajar para o aluno. Mas é interessante que você saiba que essa sigla, o significado dela. E ela está no inglês, traduzindo para o português, então por isso que ela fica assim, tá? O NADP, o P é o fosfato, ou seja, fosfato de nicotinamida, adenina dinucleotídeo, tá? E o FAD. O FAD é a flavina adenina dinucleotídeo, tá? Geralmente, o NAD e o FAD estão envolvidos em processos catabólicos. Processos catabólicos que pegam, vamos dizer assim, uma substância complexa e transforma ele em uma substância simples. Como, por exemplo, a questão da fermentação e a respiração, tá? Você produz, por exemplo, aí o pão e ele vai liberar dióxido de carbono, por isso que ele vai acabar crescendo, aumentando o bolo, por exemplo. Então, esse processo aí é um processo catabólico, tá? Já o NADP, ele participa de processos anabólicos, ou seja, transforma algo que é simples em algo complexo, como é o caso da fotossíntese, da quimiossíntese, ou seja,
que vai utilizar, aí, por exemplo, dióxido de carbono para transformar isso em glicose. Tá? Então, é algo mais simples transformado em algo complexo. Tá? Quando uma molécula de hidrogênio é acoplada ao NAD, ao FAD ou NADP, elas deixam sua forma natural oxidada e passam a apresentar a forma reduzida. Ou seja, eu posso ganhar elétrons ou eu posso perder elétrons. Ganhou elétrons? Quando eu ganho elétrons, o elétron é negativo, então eu vou ficar eletrizado de forma negativa. Então, isso eu estou reduzindo. Eu perdi elétrons? Quando eu perco elétrons, então eu vou ter uma carga positiva. Então, eu vou oxidar, tá? Quando eu trabalho com os dois juntos, eu vou chamar de oxirredução, tá? Mas uma coisa é interessante você saber o que é reduzir e o que é oxidar, tá? Então, no caso aqui da reduzir é quando eu ganho elétron. Lembrando que o hidrogênio tem um elétron, então, quando eu ganho o hidrogênio, eu perco o hidrogênio, eu vou ter aí a forma oxidada quando eu perdo e vou ter a forma reduzida quando eu ganho. Fotossíntese, tá? A fotossíntese, bom, essa palavra já nos lembra algo de foto, tirar uma foto, luz, por exemplo. Com a palavra foto é luz e síntese, como já falamos lá no começo, produzir, tá? Então, através da luz, eu vou produzir algo. Então, eu preciso da luz para produzir alguma coisa. No caso aqui, a glicose, né? Vamos dizer assim que um dos produtos finais. Então, a fotossíntese é um processo pelo qual ocorre a conversão da energia solar em energia química para a realização da síntese de compostos orgânicos. É a principal responsável pela entrada de energia na biosfera e é realizado por organismos como plantas e algas. No caso aqui, as plantas ficam responsáveis por parcela muito baixa, até 25%, porque todo o oxigênio que as plantas produzem, elas acabam consumindo. As algas marinhas, elas acabam aqui produzindo aí os outros 75% de oxigênio que nós utilizamos. Então, aqui nós poderíamos até entrar na questão, a Amazônia é o pulmão do mundo? Não. A Amazônia não é o pulmão do mundo, ela não libera oxigênio para a gente viver, para uma parcela muito pequena daquilo que nós precisamos. Se a gente fosse depender só de 25% de oxigênio, a gente teria que viver entubado, porque a gente não respiraria, tá? Então, aqui tem um esquema muito legal para vocês entenderem. O gás carbônico, por exemplo, que as árvores absorvem, que está solta aí na atmosfera. A raiz acaba absorvendo água, a água sobe, tá, pelos vasos condutores, vai até as folhas. Lá nas folhas, a água se junta mais o gás carbônico e a luz do sol quebra, a energia da luz acaba quebrando isso e transformando isso em oxigênio e glicose, tá? O oxigênio, ele acaba sendo consumido pela planta. A glicose, ela fica armazenada para o nosso consumo dela também. Os pigmentos fotossintetizantes. Olha, eu vou só dar uma detalhada bem rápida, porque no caso aqui, teria que ser uma aula exclusiva para a gente falar só dos pigmentos, a clorofila A, qual o processo dela, clorofila B, clorofila C, os carotenoides, explicar todo esse processo, as colorações que existem aí nos frutos, mas vou fazer um apanhado aqui para que vocês possam acompanhar, quando vocês pegar o livro aí, vocês terem uma clareza melhor, tá? Então, os pigmentos fotossintetizantes são substâncias presentes nos cloroplastos, tá? De seres autotróficos, ou seja, aqueles que produzem sua própria matéria orgânica, tá? Algas e plantas, tá? Eles têm como função absorver a luz, tá? A luz é absorvida por cloroplastos, nós não temos cloroplastos, então nós não absorvemos a luz, tá? Nesse caso, vai desencadear as reações fotoquímicas da fotossíntese, tá? Processo fundamental para a manutenção da vida do planeta, ok? Então, se de repente a fotossíntese ela entrasse no estágio de parasse, por exemplo, então a gente morreria, tudo morreria, porque a manutenção da vida depende disso aqui. Embora tenha organismos que
não vive na presença do oxigênio, mas vamos dizer assim que a grande maioria precisa. O espectro eletromagnético, quando a gente pega esse espectro, a luz branca, por exemplo, aqui em cima de mim tem uma luz, essa luz é branca, a gente olha para ela, mas na verdade a nossa capacidade de enxergar é limitada. Então, a nossa capacidade de enxergar, como ela é limitada, então a gente acaba enxergando só uma luz branca. Mas, quando está chovendo e o sol bate nos pingos d'água que estão caindo, acaba formando um arco-íris. Esse arco-íris é formado por 7 cores. Então, ali é um espectro da luz, por exemplo, tá? E aí vai refletir nessas 7 cores. Cada quem vai ficar de um lado. O que nós conseguimos enxergar vai numa faixa muito pequena, por exemplo. Vamos dizer assim, na faixa de 390 nanômetros a 740 nanômetros, tá? A clorofila A, ela participa diretamente das reações luminosas, tá? A clorofila B, ela absorve comprimento levemente diferente da clorofila A, na região do vermelho e azul, tá? Então, vejo que cada quem vai ter uma importância, tá? A clorofila C, ela substitui a clorofila B em algas pardas e diatomáceas. Por isso que eu estou falando que, para explicar isso detalhadamente, a gente teria que detalhar isso aqui passo a passo, e aí, na verdade, não seria só uma aula, seria mais de uma aula, ou seria, na verdade, um bimestre de formação só dentro desse curso. Mas aqui o objetivo é que deixar um pouco focado vocês aqui, um pouco para o Enem. Tá? E os carotenoides absorvem luz violeta e azul esverdeado. E uma pergunta que eu deixo aqui para vocês é por que as plantas, na sua maioria, elas são verdes? É porque, assim, dentro do espectro, esse verde, ele está numa... Desculpa. Ele está numa faixa que a planta não consegue absorver, ela consegue refletir. Ela pega aquilo e reflete. Vem essa cor verde, que tem a luz do sol, são formadas por ondas de várias cores, tá? E o verde, por exemplo, está numa onda que as plantas elas não conseguem absorver, ela consegue refletir. Então, esse refletir é o que dá, na verdade, a coloração verde. O verde vem, não é absorvido e vai embora. Então, por isso que a gente vê o verde, tá? Por que o laranja? Porque a cor laranja não é absorvida, ela é refletida, tá? Então, por que o vermelho? Porque o vermelho não é absorvido, ele é refletido. Então, a gente enxerga aquela cor porque aquela cor é refletida, não é absorvida, tá? E as outras cores, professor? As outras cores, por exemplo, elas são absorvidas. No caso aqui, o verde, ele é refletido, tá? Então, isso aí a gente vai ter os padrões de cores, tá? A quimiossíntese, por exemplo, é um processo bem parecido com a fotossíntese, tá? Claro que é realizado por bactérias, na sua maioria, tá? É um processo pelo qual o organismo produz energia por meio da oxidação de compostos inorgânicos, como sulfeto de hidrogênio, amônia, sais de ferro, entre outros, tá? Que são utilizados na produção de compostos orgânicos a partir de gás carbônico, tá? Também vai utilizar o gás carbônico, mas aqui vai ter um detalhe. Aqui vai ter um detalhe importante que não seria a questão da luz, tá? Quimiossíntese, é uma parte química, não fotossíntese, tá? Ou seja, fotoluz, tá? Aqui não tem a participação da luz, aqui tem a participação do gás carbônico, tem sim, mas, e os produtos finais, vamos dizer que vai ser, vamos dizer assim, importante, ou vamos dizer similares ou iguais, mas, vamos dizer assim, que a utilização são outros. Respiração celular. Olha, respiração pulmonar é uma coisa, respiração celular é outra coisa, caros alunos. Respiração pulmonar, ou ventilação pulmonar, é o oxigênio entrando pelo nariz, indo até os alvéolos pulmonares, passando para o sangue, depois se convertendo aí, vamos dizer, vamos dizer assim, vou fazer bem resumido, em gás carbônico e retornando de novo para sair pelo nariz, tá? Então, isso é uma respiração pulmonar, ventilação pulmonar. Agora, a respiração celular é a célula respirando. É esse oxigênio que entrou, esse oxigênio ele vai até a célula, lá ele vai
entrar, juntamente com a glicose, ele vai fazer todo o processo que eu vou dar uma explicada aqui para vocês, tá? Então, a respiração celular ocorre quando a glicose é utilizada como fonte de energia na presença do gás oxigênio, ou seja, reação química aeróbica. Nós, por exemplo, precisamos de oxigênio, então a respiração aeróbica. Quando a molécula de glicose é oxidada, lembra lá do perder e ganhar elétrons? Tá. Quando é oxidada apenas parcialmente, reação anaeróbica. Nesse caso aqui, não tem a presença do oxigênio. Ocorre o processo de fermentação, então. Então, se tem oxigênio, reação aeróbica. Se não tem, reação anaeróbica, e aí entra o processo da fermentação. Só que o saldo energético, saldo de energia, ele é um pouco menor do que no processo que envolve oxigênio, tá? Aqui nós temos uma glicose, por exemplo, tá? A glicose é uma molécula de glicose, são 6 carbonos, 12 hidrogênio mais, desculpa, aqui ficou errado, mais 6 oxigênio. Essa molécula de glicose aqui, ela é oxidada aqui em 6 moléculas de gás carbônico, mais 6 moléculas de água e energia, tá? Todo esse processo aqui vai acontecer onde? Todo esse processo vai acontecer lá dentro da célula. Então, respiração celular, tá? As etapas da respiração celular, para esclarecer para vocês. São 3 etapas, tá? Nessas 3 etapas, então vai acontecer a primeira parte no citoplasma. Depois que acontecer aqui uma parte no citoplasma, aí ela vai para dentro da mitocôndria. Aqui nós temos a mitocôndria. Mitocôndria, por exemplo, é aí que vai acontecer o processo do ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Como os seres procariontes não têm mitocôndria, então o saldo energético é maior do que o saldo energético dos seres eucariontes, tá? Nós, por exemplo. Glicólise. Então, aqui, lise, quebra. Glico, açúcar. Então, é a quebra do açúcar. Então, aqui, a primeira parte que vai acontecer lá no citoplasma, lembra a célula. Aqui está uma célula, tá? Eu coloquei essa célula aqui, nesse formato aqui, tá? Aqui está uma célula. Aqui não tem as outras organelas para não confundir vocês. Mas aqui tem uma mitocôndria, aqui está o citoplasma. Tá? Onde estão as outras organelas? Aqui a glicose, ela vai ser quebrada em 2 ácidos piruvatos, tá? Então, aqui ela quebrou, virou 2, tá bom? Então, aqui são produzidas 4 moléculas de ATP, olha, vai contando. São 4 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH, ok? Nesse caso aqui vai acontecer algo interessante. São utilizadas 2 moléculas de ATP. São produzidas 4, mas 2 são utilizadas para oxidar a glicose em piruvato, saldo final, tá? Ou seja, eu vou precisar do machadinho aqui para transformar essa glicose aqui em 2 piruvatos, tá? Então, no caso aqui, eu vou utilizar 2 ATPs. Como são produzidas 4, 2 eu vou utilizar aqui. Então, saldo aqui, 2 ATPs. Já no ciclo de Krebs, que acontece aqui na matriz mitocondrial, nesse espaço aqui, tá? Esse espaço aqui, matriz mitocondrial, acontece o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs aqui é bem complexo. Estou trazendo assim uma forma bem resumida aqui para vocês entenderem, tá? Aqui 2 moléculas de NADH são produzidas durante a oxidação das 2 moléculas de piruvato acetilcoenzima A, tá? Ao final são mais 2 de ATPs. 6 de NADH e 2 de FAD2, tá? Então, eu vou ter aqui mais 2 ATPs. 2 ATPs aqui, mais 2 ATPs aqui. Lembrando que aqui eram 4, mas eu utilizei 2, tá? Eu estou contando aqui o que eu produzi, tá? Já na cadeia respiratória, que vai acontecer nas cristas mitocondriais, que são nesse espaço aqui, as cristas, tá? Toda essa dobrinha aqui é chamada de cristas, então é onde vai acontecer a cadeia respiratória, tá? A glicólise vai acontecer no citoplasma, depois esses 2 piruvatos vão lá para a matriz mitocondrial, lá vai acontecer o ciclo de Krebs. Depois vai acontecer esse ciclo de Krebs, que produz 2 ATPs,
Aí ele vai, se direciona lá para as cristas mitocondriais e lá vai acontecer a cadeia respiratória, tá? Todos os cofatores produzidos durante a glicólise, ou seja, a quebra do açúcar, e o ciclo de Krebs, NAD e FAD, são utilizados na cadeia respiratória para a produção de ATP, ou seja, tudo vai ser utilizado agora para produzir muita energia. Como cada molécula de NADH tem energia para sintetizar 3 moléculas de ATP, e cada molécula de FAD2 tem energia para sintetizar 2 moléculas de ATP, então olha a quantidade de multiplicação que nós temos que fazer. Nós vamos ter um saldo final aqui de 32 moléculas de ATPs, tá? Então, se a gente contar aqui, a gente vai ter 32 mais 2, 34, mais 2, 36. Só que aqui nós produzimos 4, ou seja, 2 foram utilizadas. Então, vai dar um saldo aqui de 38, tá? Então, aqui nós vamos ter um saldo, dessa maneira, são formadas 38 moléculas de ATP. Se você contar, vai dar 36, mas não esqueçam das duas, tá? Então, caiu uma pergunta. Uma molécula de glicose, ela é capaz de produzir quantas moléculas de ATP? 38. As duas foram utilizadas, mas ela é capaz de produzir isso aí, tá? Tirando as duas, fica 36. No caso dos procariontes, como não tem mitocôndria, então já produz 38 como saldo positivo já, tá? Então, acaba produzindo mais porque não tem aí a questão das mitocôndrias. Fermentação, tá? A fermentação é um processo realizado por alguns organismos para a obtenção de energia. Esse ocorre na ausência de oxigênio, tá? Não tem oxigênio, vai fermentar. Por isso que a gente deixa o fogão fechado enquanto está fazendo o bolo. Porque se deixar aberto, o oxigênio não vai deixar o bolo crescer, render, tá? Ou assim é o pão, assim, tudo que é fermentado. O vinho tem que ficar fechado, tem que ficar deitado. As bebidas fermentadas, por exemplo, cerveja, tudo isso precisa de tempo, tá? Então, o processo de fermentação é utilizado na produção de alimentos e medicamentos, tá? E aí aqui entra a questão do, vamos dizer assim, do ácido lático, que é quando a gente corre muito, pratica muita atividade física, então acaba tendo cãibra, tá? E tem a fermentação alcoólica, que foi o exemplo que eu dei, a questão do vinho e da cerveja, tá? Então, galera, é isso que eu deixo para vocês. Obrigado, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau.